todos me conhecem, mas meu nome é Lucimar, sou trabalhadora desta casa e, por vezes, palestrante. O nosso tema de hoje é a lei da destruição versus desencarnos coletivos. Né? Por que versus? Porque uma coisa, na verdade, está ligada à outra. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, que é a lei da destruição, vamos tentar entender, né, um pouquinho o que é isso. Esse tema, ele na verdade vem do Livro dos Espíritos, né, o terceiro livro do Livro dos Espíritos, e dentro desse livro nós temos as leis divinas ou leis naturais. A lei divina, ela é a lei principal, é a lei de Deus, uma lei única e imutável. Né? Pode-se passar diversos anos, séculos, mas a lei de Deus é imutável. E baseada nessa lei, que é a lei que rege, que busca orientar e doutrinar a humanidade para que ela possa seguir o caminho da retidão e futuramente ser feliz. Né? Porque hoje nós temos momentos de felicidade, mas nós ainda não somos felizes. Então a lei divina, dentro dela existem diversas outras leis, né? E elas buscam reger o comportamento da humanidade. E as leis morais, elas são baseadas dentro dessas leis que foram otorgadas e foram traduzidas por Allan Kardec dentro do Livro dos Espíritos. Dentro das leis divinas, nós temos outras 10 leis. Né? E aí nós temos a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, entre outras leis. Né? No total são 10. E aí nós temos a lei da sociedade, a lei do progresso. Né? Temos que fazer uma pesquinha aqui, porque não dá para lembrar de tudo. Né? A lei da igualdade, a lei da liberdade e da justiça e a lei do amor e da caridade. Tá? Não é por estar na última linha, a lei do amor e da caridade, que ela é menos importante, muito pelo contrário, né? É uma das principais leis, né? A lei do amor e da caridade. Mas hoje nós vamos nos concentrar na lei da destruição, que é a quinta lei, ou capítulo 6, do terceiro livro, do Livro dos Espíritos. E o que essa lei, ela fala? Com o nome, né? A gente olha assim o nome, a gente já se assusta, né? A lei da destruição. Então essa lei, ela veio para poder destruir a humanidade, para poder acabar com a humanidade. Algumas culturas ou algumas religiões já fizeram profecias, né, de que o mundo vai se acabar a tal ano, né, a humanidade vai ser destruída em 2000, vai ter o Big Bang, enfim. E esses anos passaram e nós continuamos aqui. No entanto, a gente está aqui, mas de uma maneira meio complicada. A cada dia que passa, a gente observa situações que estão ocorrendo que com certeza não são nada agradáveis aos olhos de Deus. E com certeza não era isso que ele esperava dos seus filhos, da humanidade. Então nós sabemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados seres ignorantes, né? De que forma essa ignorância? Nós fomos criados sem nenhum saber. Né? Viemos como um livro em branco, todos com as mesmas oportunidades. E durante as diversas encarnações e reencarnações que nós tivemos, nós fomos vivenciando, experienciando situações baseadas nessas leis, né, que Deus determinou. E com isso nós fomos o quê? Acrescentando dívidas ao nosso caminho. E o que acontece? Deus, ele quer que nós busquemos a perfeição. E um dia, Deus sabe quando, nós atingiremos. Só que durante esse processo da perfeição, nós temos que nos corrigir. Nós temos que nos lapidar. Aprender, né, as leis que foram determinadas por Deus, sem, no entanto, deixar de corrigir os erros que fomos adquirindo durante esse processo. Então, na nossa primeira encarnação, nós somos criados lá sem nenhum conhecimento, né, digamos,
como deveríamos agir. Nós tínhamos a intuição, a orientação, mas nós sabíamos que deveríamos agir dentro do amor e da caridade, que é o principal que Deus nos orientou. Então, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E aí, dentro dessas leis, nós temos a lei da adoração, que nada mais é do que a adoração a Deus. E é o único ser a quem nós devemos adorar. E de que forma isso acontece? Acontece através da elevação do nosso pensamento em oração até Deus. Então, dessa forma, a gente se aproxima dele. A partir do momento que a gente, de uma forma verdadeira, e não existe uma maneira certa ou errada de orar, o Evangelho nos diz que a forma certa de orarmos, de chegarmos até Deus, é através da verdade, através da sinceridade, do nosso sentimento puro. Então, conversar com Deus nada mais é do que a gente colocar para fora aquilo que nós sentimos, né? Pedir a orientação, né? Falar verdadeiramente, né? Independente se aquilo que a gente sente naquele momento é bom ou ruim. Mas a partir do momento que a gente reconhece que a gente tem um sentimento dentro de nós que não é tão bom, e a gente pede orientação a Deus, Ele com certeza vai nos mostrar o caminho e vai entender que nós estamos buscando melhorar. Então essa é a principal lei, né? A primeira lei, na verdade, e a principal dentro das leis divinas. E aí com ela vem o quê? A lei do trabalho. Né? Porque o homem, enquanto matéria, e com certeza na forma espiritual, ele precisa trabalhar. Às vezes as pessoas falam assim, deixa para descansar quando morrer. Quem disse que quando morrer você vai descansar? Né? Talvez seja bem o contrário, né? Talvez você tenha muito mais trabalho do que enquanto você estava encarnado. Né? E aí a gente tem a lei da reprodução. Por quê? Porque a gente precisa, né, reproduzir para que outros espíritos possam reencarnar e ter a oportunidade de se melhorar. E aí a gente tem o quê? A lei da preservação. Por quê? A gente precisa preservar a vida que Deus nos deu. Né? Então a gente tem que ter medo de determinadas situações para que a gente possa buscar preservar a nossa vida. A gente tem o momento certo de reencarnar e também de desencarnar. E a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, cuidar do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual. Por quê? Se a gente tem um espírito, na verdade nós somos o quê? Espíritos em uma experiência humana e não o contrário. Então a gente depende desse corpo humano funcionando em perfeitas condições para que esse espírito possa cumprir a tarefa aqui na Terra ou em qualquer outro mundo, né, que ele habite. Então esta é a lei da conservação. E aí, gente, vamos chegar na lei da destruição. Eu não vou passar dela, porque inclusive pode ser tema de outras palestras, e aí eu vou estar adiantando, né, algo que vocês mesmos podem trazer depois. Chegamos na lei da destruição. E o que é que o livro dos Espíritos, o que é que Kardec nos diz? Nós já sabemos que Deus trouxe as suas leis, nos orientou o que é que a gente deve fazer para que a gente tenha uma vida sem muitos tumultos, sem muitas confusões, sem maldade, né? E aí, através de Moisés, ele trouxe lá os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, enfim. Todos aqueles 10 mandamentos, né, ao qual nós deveríamos seguir para que a gente tivesse uma vida, né, razoável. E o que é que nós fizemos? Chutamos o pau da barraca, quebramos todas as tabuletas dos mandamentos e fizemos tudo errado. Né? Cobiçamos, né? Tivemos em algum momento a avareza, quisemos juntar riquezas, né? Acumular bens materiais, sem necessariamente nos preocupar com o nosso espírito. Resolvemos adorar imagens, né? Fazer culto a diversos outros deuses e não nos preocupamos com o que foi nos orientado. E aí, com isso, o que aconteceu em muitos países, em muitos mundos, houve a barbárie. Então, a guerra santa, vamos guerrear em nome de Jesus, né? Em nome de Deus. E que a gente sabe que, na verdade, não era nada disso. Então, escravizamos os nossos próprios irmãos,
Matamos os nossos irmãos para poder nos apoderar de terras, para acumular riquezas. Quisemos impor deuses, né, aos nossos irmãos. Destruímos a crença, ou pelo menos proibimos a crença daqueles que tinham fé em um único Deus. E aí proibimos eles de adorar a Deus. Castigamos, julgamos pela cor, pelo credo, pela nacionalidade. E nisso nós estamos acumulando o quê? Dívidas. Fomos desencarnando e reencarnando e acumulando dívidas e mais dívidas durante os séculos. E cada vez que nós reencarnamos, nós precisamos corrigir, no mínimo, um daqueles erros cometidos lá atrás. E tentar não cometer mais nenhum naquela vida presente. Difícil, né? A gente até tenta não cometer nenhuma falha, nenhum deslize, mas, como somos humanos, como estamos encarnados, e existe o véu do esquecimento, e aí esquecemos aquilo que a gente fez, o que a gente viveu, a gente acaba persistindo em alguns erros. E muitas vezes, se não sempre, a gente tem aquele avisozinho, né? Porque está esquecido ali, né? Da vida corpórea. Mas lá no nosso perispírito está registrado. E aí, às vezes, a gente tem, né? Aqueles insights que alguns chamam de intuição, mas que, na verdade, pode ser o nosso anjo da guarda, mas pode ser mesmo lembranças de vidas passadas que estão ali, né? Tentando nos fazer acordar para a vida, né? Para que a gente não incorra nos mesmos erros. E a gente sabe que para poder, durante esse percurso da gente, a gente acaba atraindo o quê? Aliados. Ou pelo menos irmãos que tenham pensamentos similares, semelhantes ao nosso. Que sejam, né, aliados à nossa causa, sejam simpatizantes à nossa causa. E mesmo que, em determinados momentos, esses irmãos eles não tenham participado de alguma atitude nossa, então, em algum momento eu fui lá e tinha um empregado que eu tratava ele como escravo, né? Escravizava ele, chicoteava ele, não deixava ele se alimentar, passava vários dias com fome. Então, eu fazia isso, ou pelo menos mandava fazer. E para isso, provavelmente teriam empregados meus que iriam lá fazer isso. Então, possa ser que ele fosse contra a vontade dele. Então, de certa forma, ele estaria isento da responsabilidade. Mas existiam aqueles que, mesmo sendo empregados, mesmo estando na condição de escravizados, sentiam prazer em fazer isso. Iam lá e castigavam o seu irmão, o seu próximo, com prazer. Às vezes até mais do que o que foi determinado. Então, este irmãozinho, ele já adquiriu um débito, né, em parceria com aquele outro que mandou que ele fizesse. E isso, gente, acontece em mais frequência do que a gente imagina. Então, vão acontecendo aí os débitos coletivos. Então, a gente sabe de diversas atrocidades que aconteceram, né, como o caso lá de Hitler na Alemanha, né, que dizimou os judeus. Então, tinha os comparsas, os parceiros, os aliados dele, né, e que faziam jus à causa, né, que iam lá e defendiam a mesma causa que ele. Então, por conseguinte, esses irmãos adquiriram um débito coletivo, porque eles tinham os mesmos pensamentos, as mesmas intenções. E aí a gente vem para o nosso tema, que é a lei da destruição. Então, diariamente, nós temos a oportunidade de nos melhorar. Como o Gilmácia mesmo falou, cada oportunidade que a gente tem, cada vez que a gente vem a esta casa para poder estudar o Evangelho, para poder entender um pouco mais dessa doutrina, é uma oportunidade que nós temos de nos melhorar, de nos aprimorar, de conhecer a Palavra de Deus e buscar nela a orientação adequada. E, não distante disso, não diferente, todos os dias da nossa vida,
Quando a gente acorda pela manhã, é uma oportunidade que nós temos de rever o nosso comportamento, de rever as nossas atitudes e tentar melhorar. A reencarnação, gente, ela não é. A gente vai reencarnar no local que a gente precisa, então no país que a gente precisa, no momento em que a gente precisa viver, né? No seio daquela família com quem a gente precisa se corrigir, se melhorar. Assim é também na parte física das regiões. Né? Então, eu não estou aqui na Bahia, em Camaçari, por um acaso, assim como nenhum de vocês. Então a gente não migra de um lugar para outro. Eu estou aqui agora e eu vou migrar para tal lugar, para tal estado. Né? Nós somos atraídos por nossas energias, por nossos pensamentos, pelas situações que a gente precisa viver. Então Deus nos dá essa oportunidade. Mas a gente insiste e persiste em caminhar no erro. E aí o que acontece? Nós somos reunidos num determinado lugar, num determinado momento, né, onde situações acontecem. A gente aqui já disse várias vezes, e a gente pede muita gente, vamos orar, né? A energia do planeta está pesada, a gente está passando por situações assim, a gente precisa vibrar o bem. Porque se a gente vê uma situação ruim e aí a gente começa é assim mesmo, né? Bem feito, não sei o quê. Se a gente começa a vibrar o mal, a gente acaba carregando mais o ambiente. Então, a gente sabe que a Terra ela está passando por um processo de regeneração. Né? Então, existe um processo de transição planetário ocorrendo. E as coisas vão acontecendo de uma maneira muito rápida. A gente pode não perceber. Às vezes a gente percebe, nossa, né, era dia, agora já é noite, a noite passou muito rápido, o dia, porque realmente as coisas estão acontecendo nessa velocidade. Nós, na condição de humanos, com a nossa visão limitada, a gente muitas vezes critica acontecimentos que, de certa forma, são divinos. Né? Mas a gente critica, a gente julga. Mas a gente não tem essa capacidade, a gente não tem esse poder. Né? Nós somos muito limitados para isso. Então, hoje, fazendo a associação da lei da destruição com os desencarnes coletivos, a gente tem um exemplo muito próximo aqui, que é do Rio Grande do Sul. Né? De certa forma, uma das regiões mais ricas do país, ou pelo menos vista dessa forma, ricas, é uma região rica materialmente, mas que hoje está embaixo d'água, literalmente. E esse acontecimento, gente, não é só aqui no Brasil, né? A gente está vendo o México também, que está passando por dificuldades, né? Outros países também, né? Dubai, que recentemente também sofreu com as chuvas, entre outros. Então a coisa não está acontecendo num local isolado. E se a gente for para o livro dos Espíritos, né? Todos conhecem a obra, não conhecem, se não conhecem, é importante, né, conhecer. Porque o que eu estou falando aqui, gente, não veio da minha cabeça, tá? Eu não tirei assim, eu resolvi hoje, eu vou pensar e vou falar isso. Não. Né? Então este é o Livro dos Espíritos, que é uma das 4 obras básicas de Allan Kardec, né, que foi decodificada por ele. E o Livro dos Espíritos é onde ele fez perguntas aos espíritos e foram respondidas por eles. Né? E nesse capítulo, onde a gente fala das leis divinas, e basicamente da lei da destruição, ele fala sobre os flagelos naturais. E os flagelos naturais são exatamente essas, né, essas devastações que acontecem no meio ambiente. Então, gente, por que Deus está fazendo isso? Né? Poderia ser feito de uma outra forma? Poderia, assim como eu falei agora. Né? Deus, ele está dando a oportunidade da gente se melhorar moralmente, emocionalmente, espiritualmente, e a gente está negligenciando. Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, quando ocorrem esses flagelos, é porque precisa acelerar o progresso moral da humanidade. Então, com as tentativas que foram dadas individualmente, isso não aconteceu. Então a espiritualidade age de uma forma para que aconteça uma aceleração, tá, desse progresso. Por quê, gente?
Infelizmente, quando acontece uma destruição, ou infelizmente por conta disso, né, porque assim é uma calamidade, as pessoas se comovem. Ou pelo menos em sua maioria, as pessoas se comovem. E aí buscam o quê? A solidariedade, como a gente está vendo aí. A oração, os pensamentos positivos. Então aquilo que era para ter sido adquirido individualmente, que era para cada um ter feito a sua parte, e infelizmente não aconteceu, vem através da dor de muitos. Então assim, todos aqueles que desencarnaram, que passaram por esse processo de destruição, nessa tragédia, tinham afinidades em algum momento? De acordo com a espiritualidade, não. Mas, infelizmente, estavam naquele processo e acabaram indo também. Mas a espiritualidade fala que é como se fossem soldados num campo de batalha. Então, as baixas, infelizmente, são necessárias para se adquirir o resultado. É necessário? Seria necessário realmente isso acontecer? Não seria. Se a gente estivesse aprendendo a lição. Se a gente estivesse fazendo o nosso dever de casa da forma correta. Isso é um castigo? Não. Não. Isso não é um castigo. Tá? Infelizmente, a gente precisa se melhorar de acordo com o progresso que vem ocorrendo na Terra. Nesse momento, vamos falar da Terra. Então, o progresso precisa ocorrer. Então, ninguém fica estagnado. E a gente sabe que nesse processo de regeneração, aquelas pessoas, aqueles espíritos, na verdade, que não estão alinhados, né, com o sentimento de mudança, de se melhorar, eles serão expurgados da Terra. Ah, então na Terra vai ficar apenas quem é bom? Não. Ninguém, ou pelo menos 99,9% dos espíritos que estão encarnados na Terra nesse momento, não é bom. Apenas 1% ou 0,01% dos espíritos que estão encarnados aqui são bons. São espíritos iluminados que estão aqui para nos ajudar, para nos orientar, para passar por esse processo de transição e no dia a dia. Mas, em sua maioria, nós ainda não somos bons. Se fôssemos, não estaríamos aqui. Então, da mesma forma como ocorreu o exílio de Capela, e nós somos o fruto disso, tá, gente? Nós somos o resultado dos exilados de Capela. Então, há centenas, milhões de anos, não sei exatamente precisar quando, mas existia um outro, existe não, existe porque ele agora é superior a nós, né? Então, ele está acima de nós em termos de elevação espiritual. Então, em algum momento, num passado muito distante, nós vivíamos em Capela. Ou pelo menos nós, em sua maioria, vivíamos em Capela. E como nós não progredimos, não conseguimos alinhar nossa energia com Capela, nós somos exilados. E viemos parar aqui, na Terra. Né? Um pouco depois dos dinossauros. Né? Então, imagine, né, que os dinossauros eram... Né? Então nós éramos um pouco parecidos com eles. Aí nós somos o quê? Vieram aqui os homens da caverna, que foram se melhorando, mas ainda somos quase trogloditas, infelizmente. Né? Então nós estamos aqui, há centenas de milhões de anos. E durante todo este tempo, Deus vem nos dando a oportunidade, nos orientando. Então, há 2024 anos atrás, Deus mandou o seu Filho para nos orientar, para nos mostrar qual era o caminho. E o que é que nós fizemos? Apedrejamos, xingamos, cuspimos, crucificamos, matamos. Eu não sei em que lugar nós estávamos nesse processo, mas deveríamos estar lá em algum lugar. Então, ou seja, antes de Jesus Cristo, com certeza vieram outros, vieram os profetas. E aí nós tivemos exemplos, né, de Mahatma Gandhi, de Irmã Dulce, né, que se devotou a cuidar
né, dos menos favorecidos, e nada disso adiantou. E aí Deus mandou o quê? Mandou pestes, pragas, para poder ver se o povo se comovia. Né? Então, no Egito, nós tivemos diversas situações, da praga das rãs, né, das pragas lá dos gafanhotos, e nada disso resolvido. Um pouco mais perto de nós tivemos o quê? A peste bubônica, né, que devastou, que levou vários. Bem recentemente, nós tivemos o Covid, que dizimou centenas de milhares de vidas. E aí muitos disseram, nossa, depois disso tudo a humanidade vai estar melhor. Mentira. Eu não sei nem se não piorou, né? Eu espero em Deus que não. Mas melhorar, gente, infelizmente, não. Então, assim, cada um permaneceu com a sua essência. Né? Então, quem agia no bem, continuou agindo no bem. Quem agia no mal, continuou agindo no mal. Né? E muitos poucos acordaram para a realidade para poder achar que poderia ser melhor. Uma quantidade ínfima. Então, será que tudo isso que a gente viveu e que a gente está vivendo não faz com que a gente pense o que a gente está fazendo, qual é a parte que a gente está fazendo para contribuir com esse progresso? E a gente fala, gente, que a destruição não é só essas calamidades, né? Porque a gente sabe que parte dessas calamidades vem da imprudência, da imprevidência do homem. Por quê? Como eu falei, a ganância, a usura. Então, a gente está acabando com as nossas florestas, a gente está devastando tudo para poder construir prédios, construir cidades, a gente está desviando o leito dos rios para poder construir, a gente está canalizando a água, construindo as cidades em cima. Quando a humanidade chegou, Deus já tinha construído tudo isso. A natureza já existia. Os mares, os rios, as florestas já existiam. E aí o que a gente faz? Destrói as árvores, faz um monte de fábrica, emite um monte de poluentes no ar, acaba com a camada de ozônio. Desculpa, uma camada de ozônio, né? Enche o planeta de gás carbônico, elimina o oxigênio que a gente precisa para poder viver, polui os rios, mata os peixes. Tudo isso por ganância. A gente destrói o habitat natural dos animais. Né? Na África mesmo, a gente vê lá. Né? Tudo destruído. A gente mata os elefantes com o único propósito de tirar o marfim. Para quê? Para vender, para enriquecer. E quando a gente se for deste mundo, a gente vai levar alguma coisa? A gente vai levar o marfim, a gente vai levar o diamante, a gente vai levar o ouro, a gente vai levar o dinheiro, as casas, os carros luxuosos. A gente não vai levar nada disso. Quando a gente partir do mundo material, a única coisa que a gente vai levar são os nossos feitos. São os nossos sentimentos. É o resultado das nossas ações, dos nossos pensamentos. Então, além dessa destruição natural, mas que de certa forma é provocada pela ignorância do homem. E aí a natureza vem reivindicar aquilo que pertence a ela por direito. A gente tem a destruição das drogas. Então, hoje a gente tem gangues. Antes a polícia estava tentando combater os criminosos. Hoje, além disso, a gente tem os criminosos brigando entre si, fazendo a população de refém. Então, se já não bastasse a gente estar preocupado com a nossa sobrevivência física, material, né? Porque a gente precisa trabalhar para ter o nosso sustento. E a gente sabe que a situação não está fácil. Né? A gente sai todos os dias, tem que batalhar. A gente sabe que existem inúmeras, centenas de pessoas desempregadas. Então, além de lutar pelo sustento, lutar para ter uma moradia digna, para ter saúde, para ter educação. E enquanto encarnados a gente precisa disso, trazer o nosso sustento para casa, o sustento da nossa família. A gente tem que buscar se manter vivo.
Né? Então, essa semana eu vi uma cena chocante que uma dona de salão, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro. Estava chegando no salão dela para poder trabalhar e aí aconteceu um tiroteio. Ela tentou abrir o portão, viu que não ia conseguir, se jogou no chão para poder se livrar das balas. E aí, de repente, vieram 6 meliantes. E ainda bem, né, que passaram, deixaram ela, não fizeram nada. E a polícia atrás com arma em punho. Então, só nesse relato, veja quantas leis a gente já viveu. Né? A lei do trabalho, a lei da conservação, a lei da destruição. E aonde está a lei da adoração? Será que a gente pratica essa? Eu digo todos os dias, a gente tem que orar quando a gente sair de casa e agradecer quando a gente retornar. Porque a gente não sabe quantos livramentos mal não vistos a gente teve no dia. De quantas situações a espiritualidade de Deus nos livrou. Aquele caminho que a gente faz todos os dias e que a gente acha que é mais prático, né? Ah, é mais perto, eu vou por esse aqui mesmo, né? E aí, num determinado dia, num determinado momento, você fala, eu não vou não, eu vou por aqui. E aí depois você fica sabendo que se você tivesse ido, poderia ter acontecido algo. E será que a gente agradece? E não agradecer só por nós, pela nossa vida, mas pela vida dos que amamos e o mais difícil, pela vida daqueles que nós não gostamos tanto, mas que são necessários para o nosso desenvolvimento, que é necessário para que a gente continue a progredir. Porque essas pessoas mais difíceis, esses nossos irmãos com quem a gente tem mais dificuldades, são exatamente os mais necessários para que a gente possa praticar as leis divinas, para que a gente possa colocar em prática os mandamentos de Deus. Mas a gente quer facilidade, né? Ah, o que eu faço para nascer rica? Né? Não tem que trabalhar. Ah, na próxima encarnação eu quero nascer rica, gente. Eu quero ter não sei quantos empregados, não quero ter que fazer nada. Mas para você ter vários empregados, alguém vai ter que estar na condição mais inferior à sua. Alguém vai ter que nascer numa condição, né, um pouquinho mais abaixo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que todos nós possamos progredir. Que a gente possa evoluir. E a gente se esquece de algo muito importante. A quem mais é dado, mais será cobrado. Seja em termos de conhecimento, seja em termos de bens materiais. E o Evangelho diz algo que Deus nos disse mais lá atrás, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. Por quê, gente? Porque na maioria das vezes, quanto mais se tem, mais se quer. E aí a pessoa acaba acumulando riquezas sem ajudar seu próximo, sem fazer nada de útil, nada de bom, com toda aquela riqueza que adquiriu. Então nós temos o exemplo do nosso país, que é um país rico, mas que tem uma riqueza mal distribuída, onde apenas 10% da população é rica, 30% ou 40% está no meio termo e mais de 50% vive na pobreza. Sendo que desses 50%, mais de 30% vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, sem o básico, sem o mínimo necessário. E aí a gente vê brigas idiotas, e eu assim considero, por política, onde as pessoas defendem, idolatram outras pessoas, que na verdade, quando passar a eleição, não sabe nem que você existe. E aí a gente acaba desejando mal, isso quando a gente não vai para as vias de fatos, né? E aí sai no tapa, se esmurra ou até tira a vida do próprio irmão. Porque ao invés de adorar a Deus,
está idolatrando a seres humanos iguais ou menos elevados do que nós. Então, a gente fala assim, nossa, o tempo da barbárie acabou. Né? Então, os bárbaros antigamente, não, gente, continuamos sendo bárbaros. Continuamos tirando a vida dos nossos irmãos. A gente hoje vê um número enorme de mulheres, né, aí sendo assassinadas pela hipocrisia, pela ignorância, pelo o sentimento de possessividade do homem. Muito difícil você ver, a mulher matou o homem porque... Não, eu já vi. Alguns meses atrás eu até vi. Mas enquanto você ouve uma situação de que uma mulher fez isso, são dezenas e dezenas de relatos do inverso. Na verdade, ninguém deveria fazer isso, né? Nem homem, nem mulher e nem ninguém. Porque nós não somos propriedade de ninguém. E a partir do momento que nós entendemos que nós somos seres livres, a gente vai evoluir um pouco mais. E aí, o que acontece? Hoje nós vemos muito ouvir falar dos órfãos do feminicídio. Então, são crianças que ficam órfãs porque suas mães foram assassinadas. Isso quando não ficam órfãos de pai e mãe. Porque ainda tem aqueles que matam a mulher e depois se matam. Ou quando não, são presos. Então eles acabam órfãos de qualquer forma, de pai e mãe. Porque aquele pai vai ficar preso. E como é que essas crianças vão continuar dali para frente? Será que vai ter um avô, uma avó, um tio, uma tia? Alguém que vá cuidar dele? Mas assim, vai cuidar da parte física. Mas e o emocional dessa criança? Então, de que forma fica isso? E aí, se essa pessoa que vai cuidar dessas crianças, se é que elas vão ter quem cuide, não tiver uma base espiritual, e a gente não está falando aqui de religião A nem religião B, a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de religiosidade, de crer, seja lá o nome que a gente der, né? De Deus, de Jeová, enfim, não importa o nome que for dado. A gente saber que existe um ser superior que nos rege, que nos guia e que a gente deve seguir isso. É muito raro a gente ver, né, uma criança. Se você hoje conversar com uma criança e você perguntar, né, você sabe quais são os mandamentos, você sabe quem é Jesus, né? Alguns sabem, mas muito poucas. Então, gente, a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar de nós, da nossa parte espiritual. Precisamos cuidar do nosso corpo físico, sim, para que o nosso espírito, né, atinja o objetivo que foi dado para ele. Mas a gente precisa cuidar principalmente da nossa mente, do nosso espírito. Não desejar o mal, gente, a quem quer que seja. Deixar essa questão de desavenças políticas, cada um crê naquilo que quer. Aprender a respeitar. Isso é mais importante, respeito. Porque a partir do momento que a gente aprende a respeitar o próximo, a gente aceita a decisão dele, seja lá qual for. Então, respeito é fundamental para qualquer tipo de relacionamento. Seja no trabalho, seja na amizade, seja na família, né? Seja um relacionamento conjugal. A gente precisa respeitar. Respeitar a escolha do outro. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém é obrigado a permanecer num trabalho que não gosta. Ninguém é obrigado a viver com uma família. A gente nasce naquela família assim. E a gente precisa resolver os nossos problemas. Mas muitas vezes a melhor forma de resolver é se afastando. Seja do nosso pai, seja da nossa mãe. A gente precisa respeitar. É isso que o Evangelho fala. Respeitar pai e mãe. Então, o afastar não quer dizer deixar de assisti-los, de ajudá-los. Mas, às vezes, para o seu próprio bem físico e emocional, a gente precisa se afastar. A gente precisa aprender a se respeitar.
E para isso a gente precisa o quê? Se conhecer. Algo que a gente fala aqui com frequência, o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, conhecer os nossos limites, conhecer os nossos desejos, os nossos anseios, para que a gente possa saber qual é a melhor escolha para nós. E aí, gente, a partir disso, né, respeitar a natureza, respeitar os animais, porque isso também é necessário. Então a gente se assusta, encontrei uma cobra na minha casa. Por quê? Porque alguém foi lá e destruiu a casa dela. Né? Então a gente vê assim, estão destruindo shoppings para poder, a mata para poder construir shoppings, para construir condomínios. E aí a gente se assusta quando a gente encontra uma jiboia, seja lá o que for, lá no meio do shopping. Nós destruímos a casa dela. Então, obviamente, ela foi procurar um lugar para poder estar. Essa semana passou no jornal que tinha uma onça no meio lá da cidade. Por quê? Porque a cidade está avançando, está invadindo. Então, tudo isso que está acontecendo, de certa forma, é falta de respeito. Respeito a Deus, às suas leis, aos seus mandamentos, falta de respeito ao próximo e falta de respeito a nós mesmos. Então, infelizmente, daqui para frente, a gente vai ver mais situações como a gente está vendo. Se a gente não procurar refletir, se melhorar e tentar ajudar o próximo. Então, gente, que a gente possa rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes, os nossos sentimentos e nos melhorar um pouquinho a cada dia, para quem sabe ter a chance de permanecer na Terra após esse processo de regeneração. Porque se isso não acontecer, quem sabe em que planeta nós vamos reencarnar. Né? E provavelmente, infelizmente, é pior do que esse em que nós estamos nesse momento. Então vamos buscar, né? Buscar o bem, desejar o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem olhar a quem e tentar, de alguma forma, manter a nossa paz interior, manter o nosso equilíbrio, tentar emanar. Como a gente só dá aquilo que a gente tem, para que a gente possa doar algo de bom, a gente primeiro precisa encontrar esse equilíbrio. A gente primeiro precisa equilibrar as nossas energias. Então, além de vir aqui, ouvir as nossas palestras, de buscar estudar os nossos livros, né, de participar das nossas reuniões, vamos tentar também fazer algo que nos traga o bem, nos distrair, ler um livro, né, conversar, dançar, fazer uma reunião em família, algo que equilibre a nossa energia. Deixar os pensamentos ruins, por mais que a gente esteja vivendo uma situação não favorável, mas vamos tentar manter isso fora de nós. Ver, ajudar, sem absorver. E adorar. Adorar a Deus todos os dias da nossa vida. Agradecer todas as manhãs quando a gente acordar. Agradecer mais ainda quando a gente retornar para casa, são e salvo. Mesmo que tenha tropicado na rua durante o percurso, mas agradecer, gente. E é isso que importa. Que Deus nos abençoe, nos leve para casa em paz. Que assim seja.